Meu nome é Enki e hoje alguns parceiros fizeram perguntas sobre o assunto do dia, o bullying. Vamos ver o que eles têm a falar agora com o nosso colega Maurício. Então, eu queria te perguntar se hoje em dia, com a internet, o bullying ficou mais fácil de ser feito por causa do cyberbullying. Qual a sua opinião? O que você acha? Olha, Pedro, eu acho que sim, porque antes, quando a gente não tinha tanto acesso às redes sociais, à internet, ao espaço digital, o bullying ele era uma prática mais presencial, que ocorria às vezes na escola, na sala de aula, na hora do intervalo, nos momentos em que os professores, os funcionários da escola não estavam acompanhando. Hoje, você, numa rede social, pode receber alguma ofensa, pode receber algum ato de bullying, né? Então, além de ter o espaço físico, também tem o espaço digital. Então, eu acredito sim, na minha opinião, que esse espaço proporcionou um aumento de casos de bullying, né? Que é o que vocês chamam de cyberbullying. Para você acha que aqui no nosso colégio a gente lida bem com o bullying? Olha, eu trabalho só com o ensino médio, não conheço a realidade do Fundamental 2, do Fundamental 1. No ensino médio, quando ocorrem casos que são bem pontuais, a gente tem uma intervenção muito forte, dos professores e principalmente, isso que é uma coisa muito legal, dos próprios alunos. E com o processo de conscientização, com os projetos de bullying aqui do BECA mesmo, os próprios colegas, os próprios alunos que percebem alguma situação de bullying acabam intervindo em relação aos colegas. Às vezes o professor precisa só mediar, chegar e tranquilizar a situação. Mas quando você vê alguém desmerecendo, destratando, xingando algum outro colega e começa a ficar perceptível que aquilo é algo recorrente, o professor faz a intervenção, mas os próprios colegas geralmente costumam fazer isso também. Agora eu queria perguntar, como nós, sociedade, também como escola, podemos ajudar além de punir o agressor? Ótima pergunta. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui agora é um grande exemplo de como a gente pode se preparar para que isso não aconteça, de criar uma situação que vai fazer com que a pessoa que pode vir a praticar um bullying, ela entenda que aquilo é algo errado, que aquilo não é algo positivo, que não é uma brincadeira, que não faz, que é um crime, inclusive, o bullying e o cyberbullying são tidos como crimes, então, práticas como essa, com a professora Vanessa, com a professora Patrícia, elas são muito, muito importantes, inclusive, para ajudar a gente a evitar esse tipo de situação. Primeiro, de entender que às vezes a gente está passando por uma situação de bullying, seja aqui ou seja fora da escola, mas também de entender que às vezes o que a gente está fazendo e acha que é uma brincadeira, não é. Não é isso. Por que você acha que às vezes dá medo de intervir para ajudar a pessoa que está sofrendo? Medo de humilhar ou ser a próxima vítima da pessoa? Eu acho que na sua pergunta já tem um pouco da resposta. Por isso que é muito importante, quando a gente vê uma situação, se você tem medo de agir, de intervir, você buscar alguém que possa te ajudar. Por isso que nós, professores, a gente tem que estar sempre aberto para poder ouvir as pessoas que vêm comentar. Às vezes não é você que está sofrendo bullying, é o seu colega, o seu amigo, a sua amiga. Então o professor tem que estar sempre aberto a ouvir o que você tem a dizer e fazer a intervenção correta. Nós somos sempre orientados a fazer essas intervenções. E ter um canal de diálogo muito aberto. Você com seus amigos, com as suas amigas, você com seus professores, você com sua coordenação, com sua diretora, O tempo todo a gente tem que estar se falando, conversando sobre isso, para que justamente essa situação não ocorra, de você se omitir. A omissão também é um grande problema no combate ao bullying. Então, para que essa omissão não aconteça, a gente precisa estar cada vez mais unido, cada vez mais em diálogo com todos. Obrigado a você, Pedro. Bom trabalho para vocês, tá? Renan, o que diferencia uma brincadeira pesada assim de um caso real de bullying? Onde é o limite para você? O limite das brincadeiras referente ao bullying está até onde isso pode doer na pessoa, no íntimo dela. Então assim, tem brincadeiras um pouco pesadas que acabam entrando em contrapartida com o bullying. Então assim, a gente tem que saber ponderar até onde a gente pode brincar com a pessoa. E isso a gente só vai conseguir fazer brincando, conhecendo ela e vendo até onde a gente pode ir. A partir do momento que a gente brinca e ela não gosta,
a gente já não brinca mais. Se torna uma brincadeira pesada. Agora, quando eu difamo ela, quando eu diminuo ela, já vai entrando em bullying isso. Entendi. Renan, normalmente a gente pensa assim no agressor que faz bullying como um vilão. Mas o que será que faz essa pessoa fazer o bullying? Será que é insegurança, desejo de atenção ou problemas em casa mesmo? Depende muito da situação. Tem casos que é para a pessoa já tem algum problema interno, ela já tem alguma questão interna e ela precisa diminuir o outro para se sentir bem. Às vezes está relacionado assim, a algumas questões em casa, às vezes está relacionado a alguma questão familiar. Aí a gente tem que estudar caso a caso para entender. Porque às vezes ele se passa pelo vilão, mas alguém já está sendo vilão com ele. Em algumas situações tendem a acontecer em casa situações em que o pai ou a mãe ou algum familiar prega esse tipo de ação com alguém também da família. A pessoa vê, acha que é normal e replica na escola ou em qualquer outro lugar. Mas sim, pode estar relacionado a questões de casa, pode estar relacionado a uma questão de insegurança ou algo dela que ela não gosta dela e ela acaba colocando no outro, vai variar de caso a caso. Então você acha que se essa pessoa, por exemplo, fosse para um psicólogo, isso melhoraria no caso do bullying? Pode ser, eu acho que nem todo caso também é psicólogo, talvez até uma conversa com a família ou até mesmo uma conversa com o aluno, projetos para realizar, para conscientizar. Às vezes não só o psicólogo, tem a terapia também que pode ajudar. A gente teria que investigar a fundo para entender aonde isso está dentro da pessoa, aonde mora isso, para a gente poder cuidar e tentar ajudar ela. Porque muitas vezes ela é feito bullying com ela não entende que isso é feito bullying e ela acaba praticando com o outro. A gente ia ter que ver cada caso para entender melhor. Então, você acha que o agressor ele tem consciência do estrago que ele está fazendo na pessoa? Ou ele acha que é só uma zoeira, assim, uma brincadeira? Eu diria que, dependendo da pessoa, ela tem consciência. A gente tem vários fatores. Essa pessoa já participou de algum projeto contra bullying, ela já pesquisou sobre o assunto. Muitas vezes a pessoa sabe o que é e pratica mesmo assim. E muita gente pratica e não entende. Então, assim, em grande maioria dos casos que a gente vê, as pessoas têm consciência do que é bullying e continuam praticando o bullying. Aí a gente entra naquele velho ciclo vicioso. A gente tenta ajudar, tenta quebrar esse paradigma, mas está tão dentro da pessoa, da rotina dela, que ela continua fazendo. É um trabalho árduo, mas eu diria que na maioria dos casos ela sim tem consciência do que é e do que está fazendo. Em alguns casos não. A gente pega assim uma criança de 6, 7 anos que ainda está entendendo muito do mundo, ela vai cometer alguns erros por conta da sua inocência ou não, mas a maioria dos casos ela não tem essa consciência. Agora, se a gente pega um adolescente de 14, de 15, 16, 17, ele já tem uma consciência do que ele está fazendo e muitas vezes ele sabe da dor que ele está causando, entende? Então, assim, eu diria que é também de cada caso. Entendi. Então, agora saindo um pouco da perspectiva do agressor, tem aquele ditado de quem vê o bullying e não ajuda a vítima está ajudando o agressor. O que você acha disso? Você acha que está certo ou está errado? Eu acredito que quando a gente é omisso em algo que está acontecendo de errado, a gente está dando carta branca para que isso continue. Não digo que a gente tem que parar o agressor de bullying de forma física, né, com alguma agressão, mas a gente tem que fazer algo, procurar um adulto, no caso de vocês que são crianças, ou no caso da polícia, até um boletim de ocorrência, uma denúncia anônima. Geralmente, quando a gente vê algo que está errado, a gente precisa ter esse senso de justiça de ajudar. Talvez não naquele momento intervindo, com receio de alguma represália, mas procurando alguma autoridade ou alguém que possa auxiliar você nesse momento. Então, já linkando aí esse assunto, qual você acha que é a forma mais segura assim, de defender alguém do bullying? É uma forma que não vai gerar problema para ninguém, porque às vezes o agressor
ele faz de uma maneira que você fica com medo de defender a pessoa. Às vezes com medo de ser o próximo alvo ou qualquer coisa do tipo assim. Então, você pode fazer essa, é como eu disse, né? Às vezes você não quer enfrentar ali na hora o problema, né? Pessoalmente com a pessoa. Mas você pode, de uma forma anônima, procurar alguém e contar. Como acontece muitas vezes, as pessoas procuram de forma anonimata, até mesmo denunciar crimes, ligando para algum número, né? Tem a questão do 0800, tem a questão do 90 também, e aí você denuncia de forma anônima, até porque quando você está fazendo isso, além de você estar ajudando e não se expondo, você está ajudando também o outro, mesmo que você não consiga impedir no momento. Mas a sua parte, um pouquinho que você fez, já faz grande